Pegaram as pessoas lá no dia 8 de janeiro, colocaram no mesmo espaço de confinamento homens, mulheres e crianças. Isso é tipificado como crime na lei de abuso de autoridade. Prisão ou espaço de confinamento. Com homens, mulheres e crianças. Isso é crime, isso é abuso de autoridade, meu Deus. Não pode. Ai, Borgo, mas foi para evitar um mal maior. Não pode. É crime. Pegaram um monte de gente ali, eu falo que foi uma extrema covardia das Forças Armadas. Tá? Porque a hora que aquela população, a hora que estavam ocorrendo os atos do dia 8 de janeiro, lá na Esplanada, Praça dos Três Poderes, eu entendo que as Forças Armadas deveriam ter cercado aquele pessoal ali em volta do quartel-general para não ter a mistura. Aí sim, individualizasse a conduta de quem praticou os atos na Praça dos Três Poderes. Mas até por preservação do povo, para que não acontecesse o que aconteceu, deveria ter preservado. Deveria ter... Mas não pode, Borgo. Não pode. É papel, não pode. Ô, é Jorge, como a segurança do Estado, do Jorge, Distrito Federal, do Distrito Federal. Jorge, o que eles não fizeram? cabia nem ao Dino, nem a ninguém organizar. Cara, foi péssima a Jorge, recepção, por exemplo, na posse do Lula. o que não tinha água. O que eles E quem fizeram? organizou? O governo do Estado. Jorge, Como organizou a segurança do dia 8, Quando cara. chegou o delegado da Polícia Federal, o polícia lá de Brasília, quando eles foram no dia 8 mesmo, lá no QG, para prender todo mundo, Não deixou. foram proibidos. Não pode. Não pode. Agora, por que fizeram isso? Será que é porque tinham militares ali dentro, que eram parentes de outros militares Pode e que ser. teriam tempo para... Será? Estou supondo, não posso Mas, afirmar. Será que foi para proteger alguns militares ali, para que desse tempo de correr dali? E aí o que acontece? Pode No ser. outro dia eles Mas, Borgo, liberaram a prisão. Aí o que fizeram? Pegaram todo mundo, prenderam e levaram pro ginásio da Polícia Federal. Qual que é a previsão dessa prisão? É flagrante? Essa prisão foi flagrante, sabe? Não, tinha não é terminado. flagrante. Não é flagrante. Não estava em perseguição. Até porque você não tem flagrante. Eu não li inquérito. Você não tem flagrante sem. Não, mas é simples. Você não tem flagrante sem individualização de conduta e de agentes. Você não pode fazer flagrante coletivo. Tá? Aí o que acontece? Prisão para. Prisão para averiguação. Isso aí é o tipo de prisão. Você faz crime. Levaram todo mundo lá para aquele local da Polícia Federal, para aquele ginásio. Não tinha o nome, não tinha individualização, não tinha ninguém. Aí eles ficaram presos, cerceados, é abuso de autoridade, isso é crime. Tá? Eles ficaram todo aquele tempo lá, no ginásio da Polícia Federal, e aí foi um por um, eles foram dando depoimento. Aí que foi pegando a qualificação para constar depois no mandado de prisão preventiva. Isso é um absurdo. Mas coletivamente você não tem como fazer diferente. Você falou de covardia, Borgo. Respeitar a lei, né? Não, mas você não tem como fazer diferente. Não, você tem. Não. Tem que respeitar a lei. Aí, eu tô dizendo, você não teria naquele momento como fazer algo diferente com centenas e centenas de pessoas. Você não tem outro procedimento? Acho que foi o procedimento que tentaram encontrar. Eu não sou advogado deles. Mas é a lei. Sou advogado deles. Pra mim, covarde, né? Você falou de que foi covarde o que fizeram. Pra mim, covarde é o ato contra o Estado. Covarde é o Bolsonaro, que alimentou um golpe nesse país, que tinha minuta pronta, e viajou, fugiu, tá nos Estados Unidos de férias, com medo de voltar pra cá, porque vai ser preso. Preso por quê? Que teve 16 milhões agora, por exemplo, de joia, que casa com a venda da nossa refinaria na Bahia, que é no mesmo mês da venda da nossa refinaria da Bahia, que vem a joia de presente, trazida pelo ministro dele, e que ele diz, em entrevista, inclusive, né, esse presente foi acertado lá. Então, assim, né, são coisas que, pra mim, isso é covarde. O Lula, quando estava em situação... Nação, né? O Lula, quando estava sobre ação que nós entendíamos absurdas e arbitrárias, se colocou como à disposição da justiça brasileira. Assim, não ele foi sabendo... lá pro sindicato, ele foi lá... assim, né? Ele foi lá, naturalmente, para alinhar, como você faz com seus clientes e eu com os meus, ver no meu escritório, vamos combinar aqui e ver como que vai ser. Né? Agora, ele, de maneira diferente, foi alinhar como se apresentaria, correndo o risco, que se não sai o intercept, de nunca conseguir provar o lawfare que foi construído contra ele. Ainda assim, se colocou à disposição da justiça brasileira. Então, para mim, a covardia vem, né, quando alguém alimenta esse debate de... Quantos bilhões foram devolvidos nas delações? Quantos bilhões se perderam com a destruição da indústria nacional? Mas se foi devolvido os bilhões, assim, tem um desvio, né? Mas aí... Não. Quanto se perdeu com emprego e obras paradas, com a quebra de indústrias nacionais que detinham tudo que é de mais avançado na construção civil do país, por exemplo. Rodar, então. Não, você mata, né, politicamente,
prisionalmente ou qualquer coisa que o valha, o dono ou o corruptor. Tá? Não necessariamente a empresa e os trabalhadores. Mas enfim. E aí o que eu quero dizer, né? Passado este processo todo de construção dessa narrativa de golpe, faço a amarração com, por exemplo, a regulamentação da mídia. E volto a dizer, eu sou favorável à regulamentação da mídia. Como ela vai acontecer? Não sei. Imagina uma regulamentação da mídia igual na Nicarágua. Então, mas, por exemplo, não, Venezuela. Não, e nem na ditadura da Arábia Saudita, de onde foi o presidente do Bolsonaro, mas tudo bem. Então, assim, o que eu quero dizer é... Imagina a Venezuela, eu ligo pra minha tia lá na Venezuela, ela tem medo de falar pelo WhatsApp. Você é parlamentar. Como isso vai acontecer, acho que demanda de estudo. O que não dá pra ser, você com as suas críticas às grandes corporações, eu com as críticas tanto às grandes corporações, quanto às narrativas e fatos construídos por algumas mídias alternativas que mudam e influenciam a democracia brasileira. Só para eu concluir. Só fala a questão do presidente Bolsonaro, que ele tem que ser preso, seria preso por quê? Não, vai terminar a investigação agora que vai voltar primeiro grau. Aguenta lá que vai chegar. Você tá defendendo a prisão sem saber o crime. Qual que é o crime que ele cometeu? Provavelmente vai ser preso. Mas por quê? Qual crime? Eu não posso falar também, senão eu vou ser preso, né? É isso? Tem que seguir essa toada. Mas aqui, ó, eu vou falar pra você. Mas voltando. A regulamentação da mídia ela é importante, pra mim, fundada em algumas coisas e pra você em outras. A sua preocupação parte de outra monta. Né? E que a regulamentação poderia resolver. Como vai acontecer? Acho que teriam que ter comissões, estudos. Quem vai regular? Não sei. Mas uma coisa nós temos que debater nesse país, Borgo. Não dá pra ser do jeito que é. Por exemplo, nós temos um filme do Steve Bannon, né? Que é a Privacidade Hackeada, se eu não me engano. E esse filme demonstra o trabalho que esse cara criou, ou melhor, o trabalho que ele fez para criar uma necessidade de aprovar ou não a moeda para a União Europeia, de entrar nos BRICS. Para a Inglaterra e etc. E ele mostra como ele criou na população a necessidade de votar contra o BRICS. É basicamente isso, né? E ele criou isso. Então, além de algumas eleições presidenciais também. Além de algumas eleições presidenciais. Então, o que eu quero dizer? Né, da forma como está solto, sem regulamentação, nós não temos sequer por onde isso pode transitar. Ele é incerto para todo mundo. Né? Eu entendo perfeitamente o teu receio, que também é o meu, disso passar a regulamentar ou a regular, não digo regulamentar, conteúdo. E isso é perigoso. Mas aí eu acredito que a sociedade civil tem que ser chamada a participar desse debate, e não só as grandes corporações, para que possa sim criar uma regulamentação de mídia, eu não sei qual será o nome, mas uma regulamentação que consiga trazer o mínimo de segurança para todos os setores. Nós temos um grupo que chama Intervozes, ele é um coletivo de jornalistas bastante interessante. Ele que produziu esse estudo de que 95% das informações do país são produzidas por 11 famílias. Marinho, Saab, Silvio Santos, etc. E eles relatam lá. E eles mostram, e eles fazem um trabalho bastante interessante com a mídia de outros países, como Inglaterra, né, próprios Estados Unidos e etc. Ele mostra como esses países tratam essas questões. E vale a pena quem quiser acompanhar para ter um debate sério, que eu avalio que vale a pena pensar, porque nenhum de nós somos seguros da forma como é hoje. Está tendo um debate sério pela LIDE, a empresa do governador João Dória, com viagens de ministros para os Estados Unidos sendo tratado pelo Dória lá nas palestras. Assunto muito sério, uma coisa assim. Não, a sociedade civil precisa se apropriar desse debate, cara. A sociedade civil precisa se apropriar. Associações de radialistas, enfim, parlamentares, grupos temáticos, precisam encontrar um mecanismo. Da forma como está, não dá. As grandes corporações mamando na teta do Estado. Quem quer regulamentar a imprensa, aí tem que ser muito ingênuo para acreditar que quem está querendo regulamentar a imprensa lá em cima, lá em Brasília, está querendo que seja de forma democrática, segurando direitos. A gente sabe que não é isso. Mas a sociedade tem que se apropriar do debate. A gente sabe que a regulamentação da imprensa que esse pessoal quer é o seguinte, é chegar nas redes sociais e falar assim, olha, aquele grupo ali não pode falar isso, porque senão a gente vai processar vocês, aí começam a desmonetizar, começa a caçar, ter processo. Mas aí é desacreditar, inclusive, no que a Constituição que nós estudamos nos traz. Como é que a gente vai... A participação social na construção de políticas públicas, ela existe na Constituição Federal. Como é que a gente vai aceitar uma regulamentação de imprensa com um governo, por exemplo, que se nega a reconhecer a ditadura em Cuba, em Venezuela e na Nicarágua? Mas não tem que reconhecer, isso não é papel do Estado brasileiro. Não? Soberania de cada país. Eu tenho que reconhecer a ditadura em
qual país, como eu tenho que reconhecer que os Estados Unidos, por exemplo, oprime, explora e usa a gente como lata de lixo e cercado do quintal deles, eu tenho que dar uma nota oficial para reconhecer isso? Isso não é papel do Estado brasileiro. Não, então é papel... O papel da Venezuela é do povo da Venezuela e da Venezuela. Soberania nacional. Acordos comerciais. Como eu não quero eles cheirando o nariz aqui, o problema nosso fazendo é nosso. empréstimo do BNDES, vamos pegar dinheiro nosso. Essas relações são pagos. Todos esses empréstimos de Cuba e da Venezuela não pagaram, não, hein? Tem 2 atrasados apenas. Apenas 2 atrasados. Apenas. Tem charuto. Se não pagar, tem charuto. A exportação de mão de obra nacional, você lembra disso? Todo o material utilizado lá tinha que ser produzido no país. Você fomenta a indústria. A exportação que eu vi aqui foi de médico cubano pra gente pagar, acho que 12, 14 mil, ficava 2 pro médico e 10 pra ditadura. Essa era a exportação que eu vi, que era o nosso povo, mas aí é um problema de Cuba com a relação que ela tem com os seus filhos. O nosso povo estava sendo atendido. E quando acabou isso, relação de direitos humanos, quando acabou isso, e o Bolsonaro disse, nós vamos instituir os mais médicos com médicos brasileiros. O médico brasileiro não quer ir pro rincão do país. Porque não quer ficar longe dos grandes centros e do conforto da cidade. E, inclusive, aí precisa se discutir o papel da faculdade de medicina. Médicos formados que não querem, né, utilizar a sua capacidade humana no tratamento. Eu entendo que deveria, principalmente escola pública, deveria depois atuar, pelo menos durante um tempo, pelo governo, porque o pobre que nem a gente paga a faculdade particular que nem nós pagamos. Deixa eu falar, o vereador Burgo falou assim, ó, quanto tempo que era o podcast? Não era 3 horas, não? E 1 hora voa. É muito rápido. Quanto gente, tempo foi? ó, tem muita gente aqui, ó, perguntando, mas não vai dar tempo. Porque tinha 2 perguntas para fazer, eu vou deixar uma porque já estão quase matando ali, ó. Deixar os 2 aqui, a gente vai.